semana eu falei lá no Instagram que os pais são responsáveis pelos seus filhos. Os pais, não adianta eles procurarem desculpa para tirar a responsabilidade sobre eles, não adianta ele arrumar culpados para tirar a responsabilidade sobre eles, não adianta ele falar que alguém ou alguma coisa interferiu, influenciou para que ele tivesse aquele filho, porque às vezes as pessoas usam dessas desculpas para justificar o filho. Não adianta, porque nós somos responsáveis nós somos responsáveis pelos filhos. A responsabilidade que você tem sobre eles é muito grande, mas a pessoa só consegue alcançar esse pensamento, só consegue alcançar o que eu estou falando, quando ela também se torna responsável pela vida que ela tem, pelas as suas atitudes e os seus atos. Quando você consegue ter uma responsabilidade pelas suas atitudes e os seus atos, você consegue ser responsável pela vida dessa criança. Você consegue assumir para você a responsabilidade de educar, de ensinar, de forjar nela o caráter, de forjar nela a integridade, a honestidade, a honra. Você consegue entender o quanto é necessário você participar e partilhar com ela situações e condições que ela possa crescer sendo alguém de real valor. Então a responsabilidade não é dos avós, não é dos vizinhos, não é de ninguém. Não é, por mais que o mundo fale, por mais que as pessoas falem, a responsabilidade está sobre aquela pessoa que se dispôs a desejar e a querer, ou até mesmo sem o desejo, sem o querer, mas está ali com aquela criança. É duro falar isso, é duro ouvir isso, não é fácil, porque hoje nós arrumamos muito culpados para as nossas coisas, né? Nós arrumamos muitas situações para justificar os nossos abandonos, nós arrumamos muitas justificativas para justificar aquilo que nós não queremos assumir como nossa responsabilidade, como nosso bem, né? Ou algo que nós devemos assumir. Mas aí entra uma coisa muito engraçada, que quando se trata da nossa vida, nós culpamos os nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos responsáveis por não ter assumido o cuidado e o zelo por nós. É interessante que nós culpamos essas pessoas por ter deixado acontecer algum abuso, seja o que for conosco. Nós jogamos sobre eles a responsabilidade, a cobrança, e nós nos irritamos, nós ficamos irados, nós abandonamos aqueles que cuidaram de nós, porque nós não queremos e não desejamos eles ao nosso lado, porque nós olhamos para eles como pessoas irresponsáveis, como pessoas que não assumiram o cuidado, o zelo por mim, que era criança. Então, se nós temos essa visão quando se trata da nossa vida, se nós temos esse pensamento quando se trata da nossa vida, nós temos que pegar esse sentimento e entender que esse sentimento ele vem sobre nós como algo que nós devemos aprender, e não como algo para nos revoltar, para nós ficarmos julgando lá atrás o nosso passado, julgando a nossa vida lá atrás, julgando as pessoas que cuidaram e zelaram por nós. Nós temos que parar com esse hábito de julgar aqueles, porque nós não sabemos em qual situação, nós não sabemos de que maneira, nós não sabemos como estava. Então, assim, nós falamos tanto de saúde mental, eu acho até que está um pouco calado, né, a saúde mental, mas nós não sabemos como estava a saúde mental daqueles que estavam lá atrás e que cuidaram de nós. Então nós temos que ter esse amadurecimento, a nossa saúde mental, a nossa mente, nossos pensamentos, nossa maneira de visualizar o mundo, nossa maneira de visualizar as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa maneira de visualizar a nossa vida, ela tem que mudar. Ela tem que ser transformada. Eu falo muito isso e às vezes as pessoas até me perguntam de transformar, você fala tanto. O transformar faz parte de uma caminhada de alguém que busca ser diferente, de alguém que busca não ser mais aquele que sofreu no passado, não busca mais ser igual a ele era no passado, que talvez até provocou sofrimento em alguém. Nós buscamos nos distanciar daquilo que nos faz mal. Nós buscamos nos distanciar daquilo que foi ruim para nós. Nós buscamos nos distanciar daquilo que nós também fizemos como mal, porque aquela culpa, aquele ressentimento, aquele arrependimento, às vezes nos faz muito mal. Então, para isso, nós precisamos passar por esse processo e entender esse processo, ter uma mente sadia para compreender esse processo e não cair mais naquilo.
sabe? Então, quando nós entendemos isso, nós buscamos uma vida diferente. E aí nós temos realmente a consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, e nós somos responsáveis para não deixar acontecer com eles o que aconteceu comigo de ruim no passado. Nós somos responsáveis para não deixar fazerem com eles o que fizeram de ruim comigo no passado. Não de uma maneira endurecida, mas de uma maneira inteligente. Eu falo muito isso para não de uma maneira endurecida, porque às vezes as pessoas acham que sendo ríspida, sendo dura, ela vai fazer a diferença. Não é isso. Nós, quando nós entramos no estágio de colocar uma armadura e ser endurecido, nós só nos prejudicamos e prejudicamos a quem amamos. Porque aí nós entramos num ponto radical, e o radicalismo também não é uma coisa boa, nós temos que ter equilíbrio. Ser radical não é real, não é bom. O equilíbrio é que te faz falar não. É o que te faz o mundo inteiro achar que você é radical, mas você não é, porque você só falou não. Não quero, não desejo, não vou, ele não vai, ela não vai e ponto final. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que não é na dureza do radicalismo, mas sim usando a palavra não com inteligência e com maturidade. Sabe, às vezes as pessoas falam muito de inteligência emocional, falam muito de tantas coisas, mas de que me vale isso se eu não consigo compreender para que serve? De que me vale isso se eu não consigo compreender o que posso, como eu posso ser assim? Como eu posso ser assim? Eu sei que tem dois caminhos muito importantes. Um deles é você buscar um bom terapeuta, buscar um tratamento e você caminhar na sua vida. O outro, que é o mais importante, é o primordial, é você buscar também em Deus uma mudança, uma transformação. Porque não tem como nós continuarmos ser como somos, não tem como nós engolirmos qualquer situação e achar que está normal, que está bom. Então, quando eu falo que você é responsável pela vida desta criança, do seu filho, eu quero te dizer que se ele entrou aqui, se ele está com você, ou se é um filho de adoção, não importa, você é responsável por fazer com que ele cresça tendo uma vida íntegra, real, verdadeiramente honesta. Você é responsável. Então, não fique empurrando essa criança para pessoas ou empurrando essa situação para pessoas. Não fique falando que você não queria, não desejava, que está arrependido. Isso é ruim demais. Isso mata a alma, isso mata o emocional. Ontem eu falei para alguém assim, a alma parece sair do corpo, eles ficaram rindo. Mas tem uma hora que a dor é tão grande, que parece que a alma sai do corpo, parece que a dor, sabe, é tão grande que parece que fere, que corta, que machuca. E nós precisamos entender que tem palavras que ferem muito mais do que uma faca, do que uma bala, do que qualquer outra coisa. Tem palavras que machucam, que ferem a alma. Ah, mas você está exagerando. Não, não estou exagerando. Você continua vivo, você continua caminhando. Já falei no vídeo sobre isso, mas a palavra te machuca, te dói, arranca às vezes um pedaço seu e você se torna uma pessoa muito ríspida, muito difícil por causa daquela palavra que entrou e ficou registrada. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos crescer como pessoas, nós precisamos ser responsáveis pelas essas coisinhas miúdas que são nos dadas por Deus, que são nos dadas por tudo de bom que nós queremos construir. Nós somos responsáveis. Seja responsável, seja uma pessoa que, por mais que você tenha dificuldade com seu filho, por mais que você tenha dificuldade de amá-lo, de aceitá-lo, veja isso, reveja, porque às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade em amar um filho, porque ela não foi amada, ela não foi querida, ela não foi desejada. A pessoa tem dificuldade de amar uma filha, de amar aquela criança, porque ela não foi amada, ela não foi querida, ela não foi abraçada, sabe? Ela não teve aquele aconchego do abraço, aquele aconchego de deitar às vezes perto dos pais e estar ali acolhidinho, se sentindo seguro. Quando a pessoa falta isso nela, é difícil para ela dar isso para o filho. É difícil, mas não é impossível. Você consegue sim fazer essa diferença. Você consegue sim fazer com que o seu jeito de ser, seu jeito se transforme. Às vezes essa criança, ela é usada para que você seja curado. Nada vem até nós sem sentido, nada vem até nós em vão.
alguma coisa que aconteceu e a gente não soube falar não, vem para que nós percebamos que nós não sabemos falar não e precisamos aprender. Outra coisa que veio, nós falamos um sim muito rápido e aí a gente usa aquilo ali e aprende, puxa, eu falo sim muito rápido, você desperta e fala assim, eu tenho que parar com isso, eu preciso aprender a equilibrar o meu sim, aprender a equilibrar o meu não, sabe? Então assim, quando você consegue olhar para a criança como um ponto de cura, como alguém que está ali e que você está se sentindo mal com aquela presença, está te fazendo mal, não gosto que venha ficar comigo, não gosto que me abrace, ô criança chata. Quando você consegue ver isso, você consegue falar assim, peraí, o problema não está com ela, o problema está comigo. Eu é que preciso mudar. E aí você até pode revisitar o passado, por que eu sou assim, por quê? Sabe, às vezes eu nunca tive um abraço do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. Às vezes eu não tive um aconchego, um carinho. Sabe aquela coisa de pegar a criança, cheirar o pescocinho dela, beijar e falar eu te amo, sabe? Você tá lindo, você tá linda. Às vezes a gente não tem certas coisas, só tem às vezes pancada, palavra dura, e às vezes só temos coisas, situações ruins, às vezes só temos assim, dureza, sabe? E aí como que eu vou dar o que eu não recebi? Eu não tenho estoque, eu não tenho conteúdo em mim para isso. Você pode passar a ter. É o desejo, sabe? É o desejo. Nós usamos o nosso desejo para tanta coisa boba, para tanta coisa que não tem valor. É o nosso desejo, sabe? Eu desejo hoje, nesse dia, ser melhor do que eu fui ontem. É um desejo e eu vou batalhar para isso. O desejo, ele me dá uma força, uma energia, uma coragem para buscar hoje ser muito melhor do que eu fui ontem. Para buscar hoje ser muito diferente do que eu fui ontem. Então, quando eu falo para vocês para amar o seu filho, ser responsável pelo seu filho, eu falo porque eu sei que vocês conseguem, que vocês têm condições, capacidade, inteligência para fazer isso. Se não tem, peça a Deus, ore, se ajoelhe onde você estiver, peça um milagre. Sabe, o milagre, ele acontece. Eu sempre falo para as pessoas, o milagre acontece, o milagre ainda acontece em 2024. Os milagres não se esgotaram, os milagres não acabaram, os milagres acontecem. E o milagre, ele acontece para quem quer que ele aconteça, para quem fala, eu preciso deste milagre. Porque Deus também precisa ouvir da nossa boca, olha, eu preciso deste milagre. Eu preciso que esta situação mude. Eu preciso desta cura. Sabe? Você não ora, você não pede, você não clama quando você está com câncer, quando você está com uma doença ruim, você não pede. É a mesma situação. Só que às vezes nós só lembramos de um Deus maravilhoso quando nós estamos assim, de uma maneira terrivelmente miserável. E nós temos que parar com isso. Nós precisamos aprender a pedir e a clamar por nossa mudança, por nossa transformação, para nosso amadurecimento, para nós nos tornarmos pessoas que amam, que são amáveis. Vamos aprender a pedir também isso, que é muito melhor do que depois ter que pedir uma cura para alguma coisa, porque estar bem, ter saúde mental, estar bem com a família, traz saúde, sabe? Traz vida, traz assim uma disposição do organismo de lutar contra doenças. E nós precisamos compreender isso. Então a minha palavra de hoje para vocês é: ame a sua criança, ame o seu filho, ame, abrace, beije, traga para o seu aconchego, sabe? De vez em quando sai lá do quarto, teve um pesadelo, traga para o carinho do seu braço, aprenda, sinta essa criança, sabe? E deixa ela ser usada por Deus para te curar. Deixa essa criança ser usada por Deus para te curar. Porque é através de uma criança que nós somos curados, é através de ter uma vida lá atrás e olhar assim, poxa, como meus pais foram tão difíceis comigo, e aí você consegue entender, compreender, e aí você libera um perdão, entende? Então assim, não quer dizer que você vai apagar da memória, mas você vai caminhar e daqui a pouco você vai falar assim, como eu era diferente do que eu sou hoje. Como eu era diferente do que sou hoje, como a minha vida mudou para melhor, como que eu cresci e amadureci como pessoa. Essa palavra de hoje é para que você assuma o seu filho, assuma a sua criança, se responsabilize sobre ele, se responsabilize sobre a vida dele. Não permita que tudo que está em volta, ao redor, assuma o seu filho, assuma as suas crianças. Não permita, pode o mundo falar o que quiser, pode tudo mudar, ser transformado.
Esta criança é responsabilidade sua. Essa criança é responsabilidade sua. Você é responsável por ela. Se ela te provoca dor, se ela te provoca sofrimento, se ela te provoca lembrar do momento ruim que ela foi gerada, não importa. Use isso como cura. Use, lembre-se que ela não é a culpada. Lembre-se que ela não provoca você. Você que tem as feridas e que a maneira que ela lida com você abre as suas feridas, porque as feridas já existem ali. Você precisa é curar as suas feridas, é tirar as casquinhas, deixar o pus sair, limpar e colocar um unguento ali todos os dias. Você precisa de transformação, é de um milagre. Então assuma as suas crianças, se disponha a assumi-las, se disponha a deixar que elas movimentem as águas de mudança da tua vida. Seja transformado, seja amadurecido, cresça. Cresça, porque conforme você vai crescendo, compreendendo, daqui a pouco você vai ter os seus netos e a vida vai se florescendo e se transformando e você vai estar sempre em volta de pessoas que te amam e de crianças, porque você tem a disposição, você se dispôs a amar. Porque amar, gente, é uma escolha. Eu escolho amar o meu filho e não rejeitá-lo. Amar é uma escolha. Eu escolho amar o meu filho e não rejeitar o meu filho. Eu escolho amar, compreender, educar, assumir o meu filho e não expor ele às mãos de qualquer pessoa. Eu escolho estar próximo dele, estar com ele, porque deve em termos de educação, de falar sim, de falar não, de ensinar ele a falar o não, que eu aprendi agora, ensinar ele a falar o sim, que eu estou aprendendo agora, ensinar ele a ser uma pessoa de caráter, de honra, de integridade, que eu estou aprendendo todos os dias, e a dizer não para as tentações, para as coisas ruins. Eu preciso aprender a ensinar o meu filho e eu preciso aprender a amá-lo. Mas isso tudo vai acontecer quando você aceita que ele é sua responsabilidade, que você é que é responsável pela vida dele e responsável por ensinar ele e por amar ele e mostrar para ele um caminho muito melhor do que foi o seu. Que às vezes a gente acha assim, não, tá tudo muito fácil, né? E as pessoas que às vezes foram criadas com muito sim, com muito sim, com muito sim e pouco não, elas não conseguem sofrer frustração e elas não assumem os seus filhos porque elas não conseguem falar o não para o filho porque ela não sofreu a frustração. A frustração te ajuda, ela te ajuda a ter maturidade, a ter equilíbrio para lidar com uma outra vida, para lidar com as vidas de todos ao nosso redor, numa sociedade, numa empresa, numa família, seja onde for, no contexto social, e para lidar com a vida do nosso filho. A vida, ela nos ensina através de frustração, através de ouvir sim e não dos nossos pais, através de uma correção. Quem não sofre correção, quem não sofre frustração, quem não ouve o não, quem não ouve, às vezes até um sim no momento bom, e essa pessoa não sabe sofrer frustração. E ela, sem saber sofrer frustração, ela não vai aprender a educar o seu filho de maneira que ele também aprenda a sofrer frustrações, porque faz parte da vida. Não tem Danone hoje, não tem docinho hoje, porque hoje você não vai comer porque você está doente, porque você não foi responsável, então isso foi retirado porque é uma correção. Essa frustração é bom, a criança ela entende que quando ela faz algo que não é bom, algo que é fora do contexto bom, agradável, algo que não é bom para ela, que é inaceitável até no contexto social, ela entende que o não retira dela a possibilidade dela ganhar o que ela poderia ganhar porque ela não agiu bem. Então nós precisamos rever os nossos valores, rever a nossa história, rever a nossa vida, para que nós possamos enxergar se estamos realmente preparados, se nós estamos realmente dispostos a mudar, dispostos a ser diferente, dispostos a assumir essa criança. Nós precisamos rever os nossos valores e nós precisamos realmente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, buscar terapia também se você não conseguir de maneira única, e você precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa amadurecer, crescer e assumir quem está com você, ok?
assuma o seu filho e dê amor a ele, porque você também é uma pessoa amada. Você é amado, você é querido. Você não foi gerado de qualquer maneira, e mesmo que eu fosse gerado de qualquer maneira, e mesmo que eu fosse gerado de qualquer, sabe? Mesmo assim, Deus escolheu que você nascesse. Se Ele escolheu, é porque Ele tem uma história muito melhor do que os seus pais tiveram, do que qualquer pessoa. Não por soberba, mas por amor. Tá bom?